Nosso objetivo é fazer, a partir de amanhã, ou talvez no máximo quarta-feira, anúncios e um site ou uma página que será hospedada no site do governo, em que nós atualizaremos esses números em quantidades de empregos preservados. Nós estamos chamando entre nós de empregômetro, numa brincadeira entre nós, mas de fato é justamente isso que nós queremos fazer, e o objetivo do governo é quantificar, do nosso ministro Paulo Guedes, nosso presidente da República, quantificar online, e nós colocaremos ali todos os dias, numa página acessível ao público, quantos empregos estão sendo preservados com a utilização desta medida provisória. E eu repito pela última vez, já temos mais de 1 milhão de empregos preservados, mais de 1 milhão de acordos entre acordos individuais e coletivos. Todos esses números estarão 100% disponíveis para todos, para a imprensa, para a população em geral, para que a gente possa, inclusive, fazer esse crivo, saber exatamente os números de acordos individuais, números de acordos coletivos e exatamente quanto estamos preservando de emprego. Com relação à decisão judicial que tivemos hoje, nós reputamos que foi uma excelente decisão, não nos trouxe nenhum problema, muito pelo contrário, foi importante esse momento pelo qual passamos. Eu faço aqui um agradecimento público e parabenizo o advogado-geral da União, o ministro André, que conseguiu, em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Lewandowski, nos trazer ainda mais segurança jurídica a esse processo. Nós estamos convictos que a MP é absolutamente segura do ponto de vista de segurança jurídica. Então, portanto, todos os empresários e empregados fiquem absolutamente tranquilos ao fazer esse acordo, que esse acordo ele é absolutamente jurídico e constitucional, mas agora temos aqui um crivo do ministro do Supremo Tribunal Federal, dando a chancela que traz ainda mais segurança jurídica. Então, uma atuação exemplar da Advocacia Geral da União, muito tempestiva, que trouxe para nós mais segurança jurídica para o nosso governo e para a nossa medida, e, em última análise, para os brasileiros que lançarão mão dessa medida. Eu nunca deixo de repetir que, em conjunto com as medidas de saúde, o presidente Jair Bolsonaro está colocando como fundamental a proteção do emprego. E essa medida vem, com segurança jurídica, proteger o emprego dos brasileiros e das brasileiras do nosso Brasil. Portanto, temos agora a chancela judicial de segurança jurídica, uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, dizendo que os acordos individuais são legítimos e que, obviamente, sobrevindo o acordo coletivo, aí sim ele poderá se sobrepor, mas, obviamente, dali para frente. Então, portanto, segurança jurídica para todos os acordos individuais, dentro das faixas que a medida provisória trouxe para todos. Um último recado, nós estamos publicando nos próximos dias, provavelmente amanhã ou quarta, uma portaria essa que detalha a medida provisória, traz a regulamentação específica para que todos tenham mais tranquilidade ao submeter os seus acordos. Todos aqueles que já o fizeram, obviamente já o fizeram de maneira correta, mas nunca é demais ter a regulamentação específica, demonstrar de maneira minudente qual é o trâmite, como se faz para submeter esse acordo, qual é o trâmite do acordo dentro do Ministério da Economia, especialmente na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e trazer também trazer o ponto a ponto do trâmite processual em relação à medida provisória. Eu vou passar a palavra para o Bruno, secretário de Trabalho, para também deixar um pouco mais claro os pontos específicos dessa portaria, e ao Silvio também, que vai detalhar em minúcias a portaria que será publicada nos próximos dias, talvez nas próximas horas. Eu agradeço a todos. Obrigado, Bruno, secretário especial de Previdência e Trabalho. Só para recapitular um pouco, então, no conjunto de medidas da área de trabalho, para além das medidas já implementadas na área de Previdência, na área de trabalho foram publicadas já 2 medidas provisórias, a medida provisória 927 e a medida provisória 936, sendo elas conjunto de um sistema articulado e destinado à preservação dos empregos no país. E a estas 2 medidas provisórias ainda tivemos a complementação do FOPAG, o financiamento da folha de pagamentos, uma iniciativa
entre o Tesouro Federal, o Banco Central do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que nós temos certeza que também será bem sucedido. Esse é um arcabouço, tá? Um ferramental, um conjunto de instrumentos dedicados à preservação do emprego, que foram entregues no momento ainda, né, precoce da crise, de maneira a maximizar a preservação dos empregos. O Brasil agiu rápido, é lógico que todo mundo sempre quer, né, que as medidas sejam ainda mais rápidas, mas nós conseguimos colocar na rua esse conjunto de medidas antes que houvesse uma espiral de desemprego, como já acontece em outros países do mundo. Então, a 927 foram medidas imediatas para a preservação do emprego e dar flexibilidade às empresas e aos trabalhadores, questões relacionadas a férias individuais, coletivas, ao teletrabalho, postergação do recolhimento do FGTS, um banco de horas bastante dinamizado, antecipação de feriados nacionais e estaduais e municipais, medidas que permitem que as empresas gerenciem a crise por um prazo de até 8 semanas. A este conjunto de medidas se soma a medida provisória 936, que estabelece as condições de recebimento do benefício emergencial do emprego e da renda, que se destina a dar a capacidade, a flexibilidade para empresas e para os trabalhadores de conseguir enfrentar essa crise de dimensões realmente sem precedentes, e mantendo ao mesmo tempo as empresas, né, que obviamente são elas que oferecem os empregos, e os próprios trabalhadores. O objetivo principal é evitar o rompimento das relações trabalhistas ao longo desse prazo, até porque isso poderia engendrar um volume de judicialização trabalhista posterior muito grande, dado que as empresas, muitas vezes, não teriam a capacidade financeira, nesse momento, de honrar com as verbas rescisórias. Conforme o Bruno comentou, não apenas a publicação da medida provisória é importante, mas, em especial, a sua operacionalização, dada a necessidade imediata da crise. Essa é uma crise que não nos deixa tempo de respiro, tempo de maiores divagações. Então, a medida provisória 936 já foi construída olhando para a operacionalização, em especial o formato de submissão dos acordos individuais e dos acordos coletivos, a capacidade de processamento tanto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho quanto da Dataprev, e já prevendo também os pagamentos direto aos trabalhadores para evitar qualquer necessidade de intermediação das empresas e qualquer desvio desse recurso que precisa chegar no trabalhador o quanto antes. O secretário Bruno também já comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito dos acordos individuais, que passam a ser reconhecidos como de validade desde o momento da sua submissão. Isso é importante deixar claro a todas as empresas. Os acordos individuais estão válidos desde o momento em que foram submetidos no nosso sistema empregador web para coleta, e os acordos coletivos também são muito bem-vindos. Importante mencionar, mais uma vez, os acordos individuais, eles são destinados a oferecer flexibilidade, agilidade às empresas no momento em que é preciso tê-las. É preciso flexibilidade e agilidade. Mas isso não significa desrespeitar a negociação coletiva, muito ao contrário. A medida provisória deixa claro, e agora o STF chancela e reforça esse posicionamento de que a negociação coletiva posterior supera o acordo individual e passa a ser a base do relacionamento entre a empresa e o trabalhador. Dito isto, acho que o Silvio, né, pode nos dar maior detalhamento sobre a operacionalização. Boa tarde a todos. A operacionalização desse programa, dentro da criação de um novo benefício com características muito específicas, exigiu da gente uma dose elevada de criatividade e inovação e, principalmente, a parceria da Dataprev
para poder viabilizar a estruturação de todos os sistemas que não existiam para que esse benefício fosse processado. Nós estamos agora finalizando as portarias, a portaria que vai trazer os regulamentos que operacionalizam essa medida provisória, e com ela a gente espera trazer maior clareza de como se operacionalizam essas requisições de benefício. Primeiro ponto, foi necessário que a gente não tivesse um processo burocrático e presencial. Então, o processo foi montado totalmente digital. E também dispensou a necessidade de um requerimento, uma análise e uma aprovação por pessoas. Foi tudo transformado numa regra de sistema que está sendo construída a partir das informações do acordo. Então, tentando ir didaticamente, a questão é a seguinte: o benefício ele é devido a todos os trabalhadores formais do setor privado, salvo aqueles que estejam trabalhando em empresas públicas, aqueles que estejam recebendo benefícios do regime geral de previdência ou de regime próprio, à exceção do auxílio acidente e pensão por morte, e aqueles empregados que firmaram seu contrato de trabalho a partir de 1º de abril, depois da medida provisória. Esse benefício, então, ele tem que ser informado ao Ministério a partir de um acordo realizado entre o empregador e o trabalhador. Realizado esse acordo, a gente desenvolveu, através da DataPrev, uma página de acolhimento. Essa página, o endereço dela é https://servicos.mte.gov.br/BEM, de benefício emergencial, BEM. Lá, o empregador ele vai identificar instruções, ele vai identificar orientações e vai, por tipo de empregador, ser direcionado para o local adequado onde ele pode informar os acordos. Existem empregadores domésticos, tem uma área específica que ele pode acessar a partir dali. Empregadores pessoa física, que são aqueles que são na categoria que a gente chama de CAEPF, ou seja, é o profissional autônomo que tem empregados, mas não é uma pessoa jurídica, e as empresas em si. Os dois primeiros, o empregador doméstico e o CAPF, eles são direcionados para o portal Gov.br, onde eles terão lá uma área específica para informar os acordos. Já as pessoas jurídicas são direcionadas para o empregador OEB, que já é o portal onde normalmente ou elas mesmas ou os contadores delas estão acostumados a acessar para enviar todos os tipos de informação e também relacionados aos programas da área de trabalho da Secretaria de Trabalho. Bom, informados esses acordos, hoje, na sistemática atual, que já está desenvolvida pela DataPrev, os acordos são recepcionados e, na medida onde o arquivo é enviado e transmitido, aparece a informação de que ele está em processamento, como uma informação para o empregador. A partir do momento onde as bases de dados começarem a ser efetivamente tratadas para a habilitação dos trabalhadores a receber os benefícios, esse status deve mudar para processado e a gente também vai permitir ao empregador que ele acompanhe toda a jornada desse benefício e ao empregado também. O empregado, inclusive, deverá acompanhar em breve toda a evolução da jornada da obtenção do benefício dele pelo próprio aplicativo da Carteira Digital de Trabalho e também pelo portal Gov.br, na mesma área da Carteira Digital de Trabalho. O benefício ele tem por cálculo qual seria o valor que o empregado receberia caso recebesse o seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele tem regras específicas de habilitação que não estão sendo consideradas para a obtenção do benefício emergencial. O benefício emergencial tem como valor de referência esse valor do seguro-desemprego. E esse valor de referência ele representa um total. Sobre esse total, nas hipóteses previstas do benefício emergencial, aplicam-se os percentuais devidos. Por exemplo, nas hipóteses de que o acordo verse por redução de jornada, você tem 3 patamares de redução de jornada. Esse patamar é de 25%, 50% e 70%. Se um acordo tratar de um patamar diferente de redução de jornada, esse patamar diferente, ele é reduzido ao patamar do programa. Por exemplo, os acordos que prevêem redução de jornada abaixo de 25% não têm direito ao benefício. Os acordos entre 25 e 50 têm direito ao benefício de 25.
Entre 50 e 70 tem direito ao benefício de 50, e acima de 70 ou 70 tem direito ao benefício de 70. Esse benefício, então, ele é calculado da seguinte maneira. Vamos supor aqui uma redução de jornada de 50%. A redução de jornada de 50%, o empregado reduz a sua carga horária a 50%, tem o seu salário hora preservado, mas a sua remuneração total passa a equivaler a 50% do que era em função da redução da jornada. Em contrapartida, uma vez informado este acordo pelo empregador, 30 dias depois da data do início da vigência do acordo, o empregado vai receber o valor de 50% do benefício emergencial, ou seja, 50% do valor a que ele teria direito caso recebesse o seguro-desemprego. As regras de cálculo são as mesmas regras de cálculo do valor do seguro-desemprego. Então, qualquer dúvida, a tabela de cálculo do seguro-desemprego para 2020 pode ser consultada e ali você vai encontrar todas as regras facilmente explicadas para você poder calcular qual seria o valor do bem. No caso de suspensão contratual, ainda no caso da redução de jornada, o tempo máximo permitido de redução de jornada é de 90 dias. O prazo mínimo que nós estamos estabelecendo no regulamento deve ser de 15 dias para viabilizar a operacionalização do acordo. Seguidos isso, vamos à redução de jornada. Na redução de jornada, você tem a suspensão contratual. Você tem duas hipóteses de benefício. Nas empresas que faturaram em 2019 até R$ 4.800.000, o benefício é integral, de 100% do valor do que ela teria de direito ao seguro-desemprego. Se a empresa faturou mais de R$ 4.800.000 em 2019, o empregador é responsável por complementar 30% da renda e o benefício vai equivaler a 70% do valor calculado. E ele vale por até 60 dias. O que está previsto são intervalos de fracionamento mínimos de 30 dias. Então, a partir do hot site, o empregador informa o acordo, a gente recepciona isso nas bases através do sistema da DataPrev, processa isso, e esse processamento vai dar, então, o direito ao empregado de obter o benefício. Um pouco antes da gente chegar aqui para a conferência, a DataPrev nos passou a informação de que a gente já havia superado esse 1 milhão de acordos registrados e uma parte desses acordos vem dos empregados, pessoa física e CPF, que são registrados diretamente no sistema. Outra parte, principalmente das grandes empresas, ela vem pelo empregador web através de arquivos. Nesse caso, aí, os arquivos têm geralmente centenas, às vezes milhares de acordos agrupados. Estamos também prevendo que o empregador possa, mediante negociação com o empregado, alterar o acordo. Então, por exemplo, o acordo inicial era de uma redução de 70% da jornada, esse acordo pode ser reduzido, por exemplo, para uma redução de 50%, prevendo aí uma hipótese de uma reativação da atividade econômica, que pode, então, vir a necessitar que esse acordo seja alterado. Isso também vai ser possível, o empregador vai poder também, através das mesmas interfaces que ele comunica o acordo, comunicar a alteração. Em breve, essa funcionalidade estará desenvolvida e disponível para o empregador. Ainda não está implementado no sistema. Então, as regras de análise serão aplicadas e os benefícios, então, serão concedidos e o pagamento dos benefícios vai ocorrer através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, pelos seguintes critérios. O trabalhador da modalidade intermitente vai ter direito a um benefício de 3 parcelas de R$ 600, pagos através da conta digital simplificada da Caixa Econômica, mesmo o aplicativo que a Caixa Econômica está usando para o benefício do Corona Voucher. Quem for empregador que indicar a conta corrente para crédito como sendo na Caixa Econômica Federal, vai ser direcionado para a Caixa Econômica Federal. Nós estimamos que, entre intermitentes e empregados que indiquem a conta da Caixa, aproximemos aí de 50%, com base nos valores históricos que a gente tem de seguro-desemprego e as primeiras amostras também que a gente já começou a retirar da base de dados. Os demais trabalhadores vão ser encaminhados para o Banco do Brasil, que vai aplicar a transferência bancária para o banco que ele indicar via TED, ou vai acreditar a conta dele no Banco do Brasil.
Os trabalhadores que não indicarem conta corrente, no caso daqueles que forem enviados para o Banco do Brasil, vão receber o seu benefício através de uma carteira digital que será aberta em nome do trabalhador pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil e a Caixa vão especificar os procedimentos de uso, segurança, habilitação e acesso aos recursos através dos seus aplicativos, seja a conta digital simplificada da Caixa, seja a carteira digital do Banco do Brasil. Então, os pagamentos serão feitos mensalmente, sempre 30 dias contados a partir da data do início da vigência do acordo informada pelo empregador. Quaisquer alterações que vierem a ser feitas nos acordos, que forem feitas após o 20º dia de vigência, ou seja, sempre 10 dias antes da data de pagamento, elas só terão efeitos para fins de pagamento na parcela seguinte, porque a gente tem que fazer o processamento e enviar os arquivos para o banco. E há uma janela de processamento entre nós e o banco, todas as verificações que têm que ser feitas. Então, 10 dias antes da data prevista de pagamento, se houver uma alteração no acordo, ela não será considerada para o pagamento do mês em curso, só no mês seguinte. Então, por exemplo, se eu tenho uma redução de 25% e aumento a minha redução para 50%, a diferença que eu teria a receber enquanto empregado para isso será paga no mês seguinte. Por outro lado, se eu tinha uma redução de 50% e baixo para uma redução de 20%, o valor será descontado do pagamento que eu terei direito no mês seguinte. Caso não haja mais pagamentos a serem feitos, vamos supor que eu já estiver com 90 dias, estou no último mês foi feito esse pagamento, quando terminar o programa, vai ser feito um levantamento e o trabalhador vai ser informado de eventuais valores que ele poderia ter a devolver por conta do recebimento a maior. Isso tudo vai ser bem divulgado e tranquilamente informado ao empregado. A gente vai usar a carteira digital de trabalho como meio de informação. Também serão permitidos recursos administrativos a partir das mesmas plataformas de informação e o benefício será encerrado no momento onde o programa se encerrar pelo fim do estado de calamidade pública ou nos casos onde ele deixe de ser elegível por quaisquer hipótese, como, por exemplo, passar um concurso público, passar a receber seguro-desemprego ou outras dessa natureza. Basicamente, tudo isso vai estar hoje na portaria que a gente deve estar finalizando hoje para publicação. Obrigado. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, Bruno. Só reiterando mais uma vez aqui nossos agradecimentos. Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Então, tá certo. Muito obrigado, gente. Encerramos essa apresentação. Agradecemos a todos. Boa noite. Tá aí, você acompanhou ao vivo com a gente, coletiva no Palácio do Planalto, nesta última etapa, a participação de técnicos da área econômica, falando sobre as medidas para reduzir o impacto do coronavírus junto à população. Continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil. Uma boa noite para você.